Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, bem-vindos ao Tempo Comum, a cor verde que volta na liturgia, ou mais precisamente, vai ser usada pela primeira vez neste ano litúrgico, já que o ano litúrgico começou com o roxo, o tempo de advento, depois entrou o branco no tempo de Natal, e agora nós vamos para o tempo comum, com o dia de hoje, começamos. Não tem o primeiro domingo, que é o batismo do Senhor, e a eucologia, o formulário das orações nesse tempo, é um único formulário para cada semana. Então nós vamos fazer a nossa Lexio litúrgica a partir de agora, por mais de 30 semanas, usando o formulário cada vez um variado para dar a possibilidade de refletir sobre a eucologia. Nós, no tempo comum, nós temos o lecionário que para a semana nos oferece duas possibilidades de leitura, uma para o ano ímpar e outra para o ano par. No ano passado, nós começamos lendo a carta aos Hebreus. Nesse ano, nós começamos lendo o livro de Samuel. Já no Evangelho é interessante, nós vamos começar com o mais antigo dos Evangelhos, o Evangelho de Marcos. Vamos percorrer todo o Evangelho de Marcos, depois todo o Evangelho de Mateus, depois todo o Evangelho de Lucas. Então, que dá para nós a possibilidade de, em um ano, conhecermos o conteúdo essencial dos Evangelhos. Digo essencial porque a leitura que se faz na Santa Missa é uma leitura semi-contínua. Raramente um livro é lido todo na íntegra. Então, algumas partes elas são tiradas. São partes que, no complexo, elas não se perde muita coisa, ou então que criam problemas para a leitura, porque faz remeter já a um outro texto, que quando você está lendo a Bíblia, então você vai lá e olha o outro texto, mas na liturgia se tornaria um pouco mais complexo. Hoje, a liturgia, ela pode ser usada, o formulário para o início do ano civil que se encontra no missal. E sobre esse formulário nós vamos basear a nossa Lexio litúrgica. A antífona vai dizer assim: coroais o ano todo com vossas bênçãos, e a terra se enche de frutos. Bênçãos e frutos. Isso no início praticamente do ano civil. Então nós vemos essa bênção, que bênção quer dizer duas coisas. Quer dizer que nós louvamos o Senhor, bendizemos o Senhor por tudo aquilo que Ele nos dá e que Deus derrama sobre nós as suas graças. A primeira leitura, nós começamos a ler o primeiro livro de Samuel e vamos em seguida lermos também o segundo livro de Samuel. Por 4 semanas estaremos escutando o juiz Samuel. Esse texto ele é composto entre o ano 1050 e 970 a.C., para nós termos uma ideia então de qual período que é. E fundamentalmente nesse livro nós vamos ter a história de Samuel, a história de Saul e a história de Davi. Então é o final do período dos juízes e o início do período da monarquia de Israel. A primeira coisa que nós temos a narração desse nascimento miraculoso, o modo como Ana vai ficar grávida. E Ana, a mãe de Samuel, é uma estéril que engravida, como acontece com Sara de Abraão, com Raquel de Jacó, mas também como aconteceu com a mãe de Gedeão e no Novo Testamento com Isabel. Então a leitura começa contando a história de Eucana, que tinha 2 mulheres. Uma era Ana, que não tinha filhos, e a outra era Fenena, que tinha então os seus filhos. Então todos os anos eles vão ali para o templo de Silo. O templo de Silo é aquele que se faz as celebrações da festa das cabanas e da festa das colheitas. Ali está a Arca da Aliança. Então, Eucana, quando oferecia o seu sacrifício, dava para Ana somente uma parte. E para outra esposa, dava uma parte para ela e uma parte para cada um dos seus filhos. E a leitura vai dizer que a cada vez que eles iam, a cada ano no santuário de Silo, a outra esposa, que era a rival de Ana, fazia-a sofrer. Então, Eucana ama muito a sua esposa Ana,
mas dava para ela somente a porção que cabia, porque não tinha como dar mais. Então, e ela era humilhada pelo fato de ser uma estéril. E todos os anos Ana sofria, chorava, não comia a sua parte. E Eucana, então, seu marido, vai dizer: Ana, por que estás chorando e não te alimentas? E por que te aflige o teu coração? Acaso não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Parece justamente que não, porque o sofrimento dessa mulher é isso, que não tem o seu filho. No Salmo responsorial vem aquela expressão: oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Sim, essa é a mulher que nós vamos ver a continuação da história, que oferece ao Senhor o seu sacrifício, a sua prece, a sua dor. No evangelho de hoje, nós começamos a ler o mais antigo dos evangelhos. É interessante ter em conta uma coisa, que este evangelho ele é muito acelerado, não faz muitos comentários, assim, Jesus está sempre em movimento. Os fatos acontecem sem dar muita explicação. Marcos é um evangelista sintético, por vezes irônico também. E o Evangelho, o primeiro catecismo dos cristãos, é escrito fundamentalmente para responder a duas perguntas. Quem é Jesus? Aí vem no final o centurião que vai dizer o Filho de Deus. E como é que eu faço para ser discípulo desse Jesus? Então, sobretudo o modelo aqui que vão estar muito presentes são os apóstolos, que vão fazendo este caminho e vão sendo modelo para nós. Então, se localiza o início do ministério de Jesus. Recordo que Marcos, no Evangelho, ele é simbolizado da tradição bíblica, da tradição litúrgica da igreja, pelo leão. Então, porque o seu evangelho começa aonde o leão mora, que é no deserto. Então, a pregação de João Batista. E nós saltamos essa parte e vamos então para quando começa o ministério de Jesus. Então, depois do ministério de João Batista, depois que ele foi preso, então Jesus está na Galileia e começa a sua pregação. A primeira frase de Jesus do Evangelho de Marcos é: convertei-vos e crede no Evangelho. E então, esta frase que não se escreve a repercussão, mas logo depois Jesus vai passando. Veja que é interessante isso no Evangelho de Marcos. Jesus vai passando, vai tomando decisões, o Evangelho vai fluindo, aquilo que eu falava assim que é o Evangelho veloz. Vê Simão e André lançando as redes e vai dizer: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Vejam que parece assim que nem para. E então eles imediatamente seguem a Jesus. Depois ele vai ver Tiago e João, que estavam consertando as redes, e eles chamou e eles deixaram tudo e seguiram, seguindo Jesus. Então, que essa disponibilidade dos discípulos que deixam tudo imediatamente para seguir. Então, quem é Jesus? Jesus é aquele que faz um convite incisivo para a conversão. E como é que eu faço para seguir Jesus? Ter a capacidade de renunciar até as coisas preciosas, até os afetos mais significativos, para deixar tudo imediatamente para seguir Jesus. Então, os discípulos são para nós o exemplo dessa disponibilidade. Hoje, a oração vai dizer assim, e a mesma oração que nós temos, então, o formulário durante toda a semana, no tempo comum é assim, do domingo vai até o sábado durante o dia. Ó Deus, que sem princípio e sem fim, sois o início de todas as coisas. Dai-nos viver de tal modo durante este ano que vos consagramos, que gozemos a fartura dos bens materiais e possamos nos distinguir pelas obras de santidade. Hoje eu já lhes disse que a ecologia que estou comentando é aquela do início do ano. Então nós falamos assim, que consagramos este ano ao Senhor e suplicamos ao Senhor que nos dê a graça de termos a fartura dos bens e que possamos nos distinguir pelas obras de santidade. Que o Senhor nos dê essa graça durante este ano que se inicia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.